Olá, bem-vindos ao canal Costuragem. Meu nome é Bárbara e hoje eu vou mostrar pra você como é que se faz a modelagem e a costura de um pijama feminino como esse, que a calça tem elástico. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos lá! Vamos começar nossa modelagem de calça com um papel dobrado. Então, vou dobrar o papel. Vou apoiar o meu esquadro nessa dobra de papel e vou fazer uma linha horizontal na parte de cima. Na dobra do papel de cima para baixo, eu já vou marcar o comprimento total da minha calça. Vou apoiar o esquadro nessa linha, na dobra, para desenhar a linha de barra. Desenhe a linha de barra com metade da circunferência do seu pé, mais 3 centímetros. De cima para baixo, agora eu vou marcar a altura do meu gancho e também vou esquadrar uma linha de apoio. Nessa linha, da esquerda para a direita, irei marcar 1/4 da circunferência do quadril mais 6 centímetros. Vou fazer a mesma marcação na linha de cima e vou fechar uma linha de apoio nessa lateral do retângulo. Dessa linha desenhada para o lado de fora, para a direita, vou marcar 1/20 do meu quadril. E de baixo para cima, vou marcar a mesma medida. Vou entrar para dentro do molde 2,5 cm. Vou fazer a mesma marcação de 2,5 cm na parte de cima. Vou ligar reto essas duas marcações e depois vou completar formando a curva do gancho da frente. Já posso marcar o gancho das costas. Então, a partir da linha tracejada, irei marcar 1/20 do meu quadril. Essa é a marcação do gancho das costas. Vamos já desenhar a entrepernas, do gancho da frente até a linha da barra, com linha reta. Na linha do gancho da frente, vou descer meio centímetro e vou ligar na pontinha da esquerda da linha de apoio. Vai ficar uma linha inclinada. Na linha de cima, na de apoio, eu vou entrar 3 centímetros no meu molde. E vou ligar naquela pontinha que finaliza o gancho da frente. Vou desenhar a linha inclinada e a partir da linha de apoio de cima, eu vou subir 3 centímetros. E vou ligar lá naquela ponta que tá na dobra do papel. Vou desenhar agora a união do gancho das costas na linha inclinada do gancho das costas, mas estou fazendo tracejado porque ainda não é definitivo. Vamos desenhar a entrepernas com 2 centímetros a mais lá na linha de barra. Meça a entrepernas da frente e passe essa medida para a entrepernas das costas. E aí sim, complete o desenho do gancho das costas. Vamos carretilhar toda a parte que eu desenhei em laranja. Então, carretilha a parte da barra que está com 2 centímetros a mais, todo o gancho das costas e aquela inclinação da cintura. Quando eu abrir o papel, eu vou reforçar o desenho que eu acabei de carretilhar. Então, vou passar a canetinha por cima do carretilhado. Então, este molde, ele tem a parte da frente da perna junto com a parte das costas da perna. Posso usar a dobra do papel como marcação de sentido de fio. E como eu já passei a parte das costas para o outro lado do papel, ele não precisa mais existir nessa parte do papel que está na frente. Agora, para o molde de corte, é só carretilhar todo o entorno. Vou deixar com margem de meio centímetro nas entrepernas e nos ganchos. Na barra, vou deixar com 2. E na parte de cima, eu deixo exatamente a largura do elástico.
Para o molde da blusa, vou fazer uma linha de apoio esquadrada para baixo, né, no sentido da vertical, e uma linha na horizontal. A linha da vertical, eu vou esticar até o comprimento total que eu quero para minha blusa. Já vou apoiar o esquadro e desenhar uma linha de apoio que será a minha barra. Vou esticá-la um pouquinho mais, mas ainda não vou fazer minha marcação. De cima para baixo, na linha vertical, vou marcar 2,5 cm para a profundidade do decote. E de largura, vou marcar 8 centímetros. Vou começar o desenho do meu decote reto e depois arredondado. Vou marcar agora na linha de cima 1/4 da medida do meu busto mais 3 centímetros, porque eu quero que a camiseta fique bem folgadinha. E vou esquadrar uma linha vertical no sentido para baixo. Não precisa ir com essa linha até o final do molde. Na linha de cima também, né, da esquerda para a direita, irei marcar metade das minhas costas mais 2,5 centímetros. E também vou esquadrar uma linha de apoio para baixo. Nessa linha de cima para baixo, vou marcar 4 centímetros para a caída do meu ombro e vou desenhar ligando lá no decote. Então, eu terei o desenho do meu ombro. Com o 0 da régua posicionado no final do ombro, vou marcar metade das minhas costas mais 2,5 centímetros na diagonal, quando essa medida cruzar com aquela linha que eu desenhei do busto. E agora vou esquadrar uma linha de apoio para desenhar a minha linha de cava. Vou completar a linha vertical do ombro até chegar nessa linha de altura de cava. Vou desenhar do ombro até metade dela reto e depois termino fazendo a curva da minha cava. Como eu tenho um quadril mais largo, vou desenhar a parte de baixo com 1/4 do quadril mais 3 centímetros. Desenho a barra e faço o desenho da lateral do corpinho. Para o decote da frente, a partir do decote das costas, vou descer 9 centímetros. No ombro, vou descer 2 e na outra extremidade do ombro também vou descer 2 centímetros. Vou desenhar o ombro da frente, que é um pouco mais baixo, e o decote da frente. Para o molde da manga, vou esquadrar uma linha na vertical e uma linha na horizontal. A linha da vertical eu vou esticar até chegar o comprimento total do meu braço. Na parte de baixo, vou já esquadrar a linha que será a barra da minha manga. Nessa linha, irei marcar metade do meu punho mais 5 centímetros. Na linha de cima, vou marcar metade das minhas costas mais meio centímetro e vou esquadrar uma linha de apoio para baixo. Não precisa ir com ela até o final do molde. E nessa linha de cima para baixo, vou marcar 1/10 do meu tórax mais 1 centímetro. E vou esquadrar uma linha de apoio até chegar àquela linha de centro da vertical do meu molde. Já posso completar o desenho da lateral da minha manga, ligando este ponto até lá embaixo na barra da manga. Posso completar também o desenho da barra. Esse ponto vou ligar lá na parte de cima, onde eu comecei o esquadrando, com uma linha tracejada de apoio. Vou achar a metade e agora eu vou desenhar a parte curvada da cabeça da manga. Eu curvo para fora essa parte de cima e para baixo essa parte de baixo. Para o molde de corte das costas, carretilho em papel dobrado o formato das costas e vou colocar margens de costura. O centro eu não coloco, o restante eu coloco meio centímetro e embaixo na barra eu coloco 2. Para frente faço o mesmo processo, papel dobrado no centro e carretilho o formato da frente. As margens de costura serão iguais à das costas.
Para manga, coloco um papel dobrado no centro e carretilho o formato. Vou colocar margens de costura de meio centímetro e 2 para minha barra. Vai ficar aberta dessa forma. Vou medir o decote da frente e o decote das costas, multiplicar por 2 e fazer um retângulo que tenha essa medida por 3 centímetros de largura, para o meu decote. E para a aberturinha, eu fiz 4 centímetros por 10. Então, eu terei o molde das costas, o molde da frente, as mangas, o acabamento do decote e a aberturinha. Na costura, vou começar fechando esse gancho que é o gancho da frente. Eu vou posicionar uma perna sobre a outra, direito sobre direito, e vou fechar o gancho. Ficou fechado dessa forma. Ó, abri para vocês verem. Então, o gancho da frente já está costurado. Vamos agora costurar o gancho das costas. Então, esse gancho maior é o gancho das costas. Vamos posicionar tecido direito com direito e vamos costurar. Eu estou costurando com zigue-zague, mas você pode usar um overlock. Vou abrir aqui a peça encaixando o gancho da frente sobre o gancho das costas. Vou posicionar certinho aqui o encontro desses ganchos. Vou alfinetar. E vou alfinetar todo o entrepernas até lá embaixo na minha barra. E vou passar uma costura só, de uma barra até a outra, passando pelo gancho. Então, entrepernas ficou fechado. Agora, vou marcar a lateral. Então, posicionado aqui gancho sobre o gancho, eu tenho certinho a dobra da lateral. Vou marcar essa posição para depois distribuir o meu elástico de forma uniforme. Fazer a mesma coisa do outro lado. Corte o elástico de um tamanho menor que a cintura e feche as pontas. Depois, só faça a marcação distribuindo aí em 4 partes iguais. Posicione essas marcações do lado avesso da peça, unindo certinho as marcações da peça com as marcações do elástico. E você vai costurar com zigue-zague ou com overlock, esticando esse elástico. Então, ficou dessa forma. Agora, eu vou dobrar esse elástico para dentro da peça e dessa forma ele vai ficar embutido. Vou alfinetar para facilitar. Vou trocar a minha agulha por uma agulha dupla e vou rebater esse elástico. Então, agora ele vai ficar com a costura segurando ele dobrado. Vou aproveitar que eu já estou com a máquina com a agulha dupla e vou dobrar e fazer a minha barra. Vou alfinetar para facilitar e vou costurar com a agulhinha dupla. Ficou dessa forma. Para a blusa, eu começo entretelando a aberturinha de um lado só, passo uma costura na parte de cima, tiro o excesso e vou desvirar. E vou passar um overlock no restante da borda e dessa aberturinha. Vai ficar um retângulo fechadinho. Vou usar depois ele na costura, guardar. A blusa, eu começo já fazendo a marcação dessa abertura. Então, ela tá marcado o comprimento total daquele retângulo, só que eu vou costurar com esse retângulo 1 centímetro para baixo, mas vou fazer isso depois. Essa marcação vai servir para eu saber o espaço que eu vou ter ali para posicionar o bordado, né, a aplicação da minha ilhama. Então, eu marquei o centro em cima, marquei o centro embaixo, estou posicionando a cabeça da ilhama centralizada, lembrando que o pescoço dela não pode pegar lá embaixo na barra. Vou alfinetar tudo. E vou passar uma costurinha em toda a volta, para prender essa aplicação. Depois de costurada, eu vou aplicar o focinho e também o meio das orelhinhas. Então, vou alfinetar na posição certa e também vou passar uma costurinha no entorno. Então, a parte de costura ali já tá quase pronta. Vai faltar os detalhes. Vamos fazer agora a união do ombro da frente com o ombro das costas. Então,
vou unir os dois ombros com overlock ou com zigue-zague. Ficou dessa forma. Para fazer o acabamento do decote, eu vou dar um pique naquela aberturinha de pelo menos uns 2 centímetros. Não corte ela inteira, não. Corte só um pedaço. Para a gente conseguir colocar o acabamento do decote. Então, eu vou posicionar direito sobre o direito e vou costurar essa faixa, nesse primeiro momento, aberta, em todo o meu decote. Se quiser alfinetar esse processo, não tem problema. Então, ficou costurado dessa forma. Agora, eu vou dobrar esse decote para dentro e vou dobrando a pontinha desse retângulo, né, de acabamento também para dentro. Então, eu dobro a borda e dobro novamente. Vou alfinetar aqui para segurar ele na posição. Vai ficar um acabamento parecido com um galão. Então, alfinete tudo, escondendo as costuras e escondendo a borda do tecido. E eu vou usar uma agulhinha dupla para rebater e costurar esse decotinho. Com ele pronto, agora é a vez de posicionar aquele retângulo de abertura. Então, a parte de cima tá bem alinhado, embaixo também tô alinhando aqui a borda com aquele desenho de abertura, alfinetei, vou costurar de um lado e do outro. Deixe 1 centímetro na parte de baixo sem costurar. Tá? Agora, vou virar aqui a peça para facilitar. Eu consigo fazer o restante do corte do desenho daquela linha de abertura. E eu vou depois cortar em diagonal. Quando eu estiver chegando no final, 1 centímetro antes, eu paro e corto em diagonal para chegar bem próximo daquela costura reta que eu fiz para unir essa aberturinha na camiseta. Ó, deixa eu chegar mais perto, ó. Ela ficou meio na diagonal. Agora eu consigo virar a abertura para dentro. Tá? Então, virei uma, vou virar a outra. Por isso que eu não costurei as pontas de baixo. Só costurei de um lado e do outro. Acerta direitinho esse cantinho, vou alfinetar aqui para ele ficar alinhado. Vou alinhar também as pontas, ó, tô alfinetando aqui. Mudei a posição para melhorar aqui para a visibilidade. Vou alfinetar aqui a parte de dentro também. E na hora de costurar, ó, eu levanto a parte da frente da camiseta para ter acesso àquele biquinho de tecido e vou passar uma costurinha bem naquela pontinha, vou fazer aquele quadradinho, ó, costurei exatamente aqui. Quando eu desvirar a peça, fez aquela costura da parte de baixo da abertura. Agora é só posicionar a manga e prender essa manga na cava da blusinha. Com a manga posicionada, vamos fechar então a lateral, começando lá da barra da manga e terminando na barra da blusa. Com a lateral fechada, eu já posso fazer a barra da manga. Então, vou dobrar aqui 2 centímetros para dentro e a barra da própria blusa. Então, vou fazer também o mesmo processo de virar para dentro, 2 centímetros. Lembrando que vou usar agulhinha dupla para fazer essas barras. Então, a peça tá montada, ó. A barrinha ficou desse jeito, a barrinha da blusa. Vamos finalizar as decorações do rostinho da ilhama. Então, eu fiz florzinhas de tecido, né, com bordadinho em volta, e eu vou fazer uma coroinha para essa ilhama, e essa florzinha eu vou segurar com um botãozinho. Então, eu vou distribuir aqui várias florzinhas. Prendi aqui os botõezinhos que travaram as florzinhas. Vou agora, naquela abertura, distribuir aí um espaço para 3 botões. Então, vou fazer furação, porque eu vou usar aquele botãozinho Santa Rita, que é um botãozinho de plástico de pressão. Então, furei tanto a parte de dentro quanto a parte de fora. Vou posicionar o pino pelo lado externo e o botão pelo lado interno. E com um alicate, com
com a matriz certa para esse tipo de botão, vou posicionar e travar esses botões. Eu tenho que fazer o botãozinho macho de um lado e o botãozinho fêmea do outro. Vou fazer agora do lado de dentro, que é o botão parceiro, né? Então precisa se atentar a isso, que eles têm que encaixar um dentro do outro. Então, vou colocar o pino agora pelo lado de dentro da peça e o botão na abertura. E também vou usar ali o meu alicate para travar e fazer pressão nesse botãozinho. Então, parzinho feito, o restante dos botões colocados. Com um gabarito para o formatinho do olho, eu vou posicionar o olhinho no rostinho e vou marcar. Todas as marcações que eu estou fazendo, até as de abertura, eu fiz com caneta que apaga com ferro, aquelas canetas fantasminhas. Não use caneta permanente. E eu vou bordar esse olhinho. Então, eu coloquei uma agulha com linha de bordado, uma linha dupla, nozinho na ponta. E vou fazer ponto atrás. Então, eu saí com a linha no ponto, vou entrar atrás e andar meio centímetro para frente. Então, a agulha entra atrás e sai na frente. Fiz o meu primeiro ponto. Agora, a agulha entra no ponto de trás, no final do ponto de trás e avança mais meio centímetro. Então, eu sempre vou entrar com a agulha no ponto de trás e ir para o ponto da frente. Vou fazendo esse processo até completar todo o desenho do meu olhinho. Quando o olhinho estiver finalizado, é só passar a linha e a agulha para o lado de trás e dar um nozinho. Repita esse processo de bordado para o olhinho do outro lado. No focinho, vou fazer o mesmo processo. Vou posicionar um gabarito com o desenho do focinho e vou proceder com o mesmo tipo de bordado. A única diferença é que bem no centro do focinho eu vou fazer mais pontinhos para ficar mais grossinho. Eu posso fazer um charminho nas bochechinhas para ficar rosadinho. Eu tô usando aqui um giz pastel oleoso. Só que isso é uma alternativa temporária. Na primeira lavagem ela vai sair. Então é só espalhar um pouquinho aí com o pincel e com o dedo. E está pronto o seu pijama feminino com calça com elástico e aplicação de lhama na blusinha. Te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau!